Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aqui essa rodada de terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá galera? Alguns jogos importantes, né, por conta de a maioria dos jogos aí da Europa já tá na reta final, né, então a gente vai ter alguns jogos importantes aí nessa rodada e a gente vai ter aí uma grade de jogos aí boa para essa terça-feira, né? Lembrando que todo começo de semana a gente costuma ter grade abaixo, né, do normal, mas como é final de campeonato aí na maioria dos campeonatos de elite da Europa, né, até mesmo outros países, né, acredito aí que a gente vai ter alguns jogos interessantes para poder analisar juntos, tá? Já vai deixando o seu like aí no vídeo, que é muito importante, né, para poder ajudar aí o canal BetGreen crescer cada vez mais, para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Então não esqueça de deixar o seu like, que é de graça e vai estar ajudando bastante. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal BetGreen. E nessa rodada, galera, a gente vai ter esses jogos aqui, ó. Vamos ter Sauditão, jogo importante aí pro Al-Qadsiya, né? Vamos ter dois jogos aqui da Premier League, reta final também, jogos importantes, principalmente aqui pro Manchester City. Vamos ter Copa do Brasil, né? Jogos de volta aí, vamos ter 4 jogos aí da Copa do Brasil. E vamos ter também aqui torneio Betano Abertura aqui da Argentina, né? Jogo entre River Plate e Platense. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o Sauditão, né? A gente vai ter aí o Al-Qadsiya, que tá brigando para ficar entre os 3 melhores, né, e garantir vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, contra o Al-Orubá. Al-Orubá, acho que é assim que se fala, né? Al-Orubá. 1h da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Al-Qadsiya. E a gente vai ver aí, né, o Al-Qadsiya. Eu não sei o que aconteceu, cara, que aqui o terceiro lugar aqui tava aparecendo aí, Liga dos Campeões aí da AFC. Não sei o que aconteceu, que sumiu aqui, não sei se é bug. Não sei o que pode ser, tá? Mas o Al-Qadsiya tá aí nessa briga, né? Lembrando que são 34 rodadas, então depois desse jogo aí vão ficar restando apenas mais um jogo. E o Al-Qadsiya tá ficando à frente aí do Al-Nassr, né? Que tá em 4º lugar com 64 pontos. O Al-Qadsiya com 65, podendo chegar a 68. E a gente vai ver aí o Al-Orubá tá aqui em 16º lugar, brigando para não ser rebaixado. É uma equipe que não faz a campanha boa, vive altos e baixos, né? E acredito que nesse confronto aí o Al-Qadsiya tem até chance de vencer tranquilo, né? Os últimos 5 jogos do Al-Qadsiya, 4 vitórias e 1 empate, né? Sequência muito boa. E no confronto direto são 3 vitórias do Al-Qadsiya e 2 vitórias do Al-Orubá. Lembrando que nos jogos mais recentes, né, que foi finalzinho do ano passado e no começo desse ano de 2025, o Al-Qadsiya venceu os 2 jogos, né, mais recentes, vamos dizer assim. A odd para o Al-Qadsiya vencer, galera, tá 1,22, então assim, não vale a pena, só se for para complementar bilhete, né, mas a gente pode estar pegando aqui o handicap, né, asiático aí, para colocar aí uma odd um pouco mais alta, né. Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa -1 handicap asiático, né, para o Al-Qadsiya vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 Al-Qadsiya. Agora o próximo jogo aqui, 4 horas da tarde, a gente tem 2 jogos da Premier League, né? O primeiro aqui é o Crystal Palace jogando em casa contra o Wolverhampton, 4 horas da tarde esse jogo, né? Crystal Palace aí que vem de um momento muito bom, né? Conseguiu ser campeão da Copa da Inglaterra em cima do... Copa da Inglaterra? A Copa da Inglaterra em cima do Manchester City, né? Não conquistava um título há não sei quantos anos, né? E acabou conquistando aí o primeiro título aí de expressão, né? Nesses últimos anos, né? Nesses últimos muitos anos. E querendo ou não, isso aí deu uma motivação extra para a equipe, né? E vem de uma sequência boa, né? Vencendo Aston Villa, vencendo Tottenham, vencendo esse último jogo aí, a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City. Aí empatou fora de casa contra o Arsenal, empatou contra o Nottingham. Então, assim, os últimos 5 jogos aí, só jogos complicados, e a equipe não perdeu, né, nesses últimos 5 jogos. Já o time do Wolverhampton também vinha de uma sequência boa, porém vem de 2 derrotas seguidas, né, inclusive na última rodada em casa pela Premier League perdeu para o Brighton por 2-0, né, e no confronto direto a gente vê 3 vitórias do Crystal Palace, 1 vitória do Wolverhampton e um empate aí nesses últimos 5 jogos. Na classificação, galera, a gente vai ver que as duas equipes aí não tem mais nada para disputar, só cumprir tabela mesmo, mas eu particularmente acredito que a equipe aí do Crystal Palace vai querer fazer
a festa aí diante de sua torcida após conquistar esse título da Copa da Inglaterra, né? E a gente vai dar uma olhada na odd aqui, tá pagando 2,50 para a vitória do Crystal Palace e 2,80 por Wolverhampton. A primeira opção que eu vou pegar aqui é a dica casa ou empate, né? Crystal Palace ou empate, e a segunda opção, mais de 2,5 na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Crystal Palace. Agora o próximo jogo aí, campeonato inglês, né? Mais um jogo aqui da Premier League, vamos ter o Manchester City, né? Que a gente acabou de falar do vexame aí que deu nessa Copa da Inglaterra, perdendo, né? A grande final pro Crystal Palace, né? Obviamente mérito total do Crystal Palace, que jogou muito, o goleiro pegou tudo também, né? E o Manchester City, querendo ou não, tem que esquecer essa final da Copa da Inglaterra e focar aqui nesse confronto contra o Bournemouth, né? 4 horas da tarde esse jogo, eu vou mostrar a tabela para vocês e explicar a situação do Manchester City, tá? Manchester City nesse exato momento está em 6º lugar. Por enquanto está ficando de fora da Champions da próxima temporada. Obviamente que tem esse jogo e mais o último, né? Então tem mais 2 jogos contando com esse do Bournemouth, né? Contra o Bournemouth. No último jogo aí vai jogar fora de casa, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vai jogar fora de casa contra o Fulham, né? Então tem 2 jogos aí, precisa vencer os 2 para não depender aí de tropeço das equipes que já estão aqui no top 5, né? O Manchester City 65 pontos, se vencer vai a 68, né? Então passa o Aston Villa, passa o Chelsea e passa também o Newcastle, aí vai depender apenas dele na última rodada aí, né? Ou até mesmo de um empate, né? Para se classificar para a Champions na última temporada. Pelo menos isso, né, Manchester City? Pelo menos isso. E o Bournemouth, por sua vez, não tem mais chance de nada, só vai cumprir tabela, tá com 53 pontos, né, só pode chegar a 59, então só vai cumprir tabela mesmo. Vai tentar ficar na melhor posição possível, né, mas acredito que o Manchester City vai vir com sangue nos olhos aí, depois dessa derrota na final, né. Os últimos 5 jogos do City, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Bournemouth, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, são 4 vitórias do Manchester City e 1 vitória do Bournemouth, né? Então, aqui nesse jogo, galera, eu vou estar aí dando uma chance pro Manchester City, tá? A gente vai com a dica casa vence, né? A nossa primeira opção. E a segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo, né? Pro primeiro tempo sair pelo menos um golzinho. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Manchester City, 2-0 casa. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Copa do Brasil aí, jogo de volta entre Vasco contra Operário, 7 horas da noite, jogo válido aí pelo 16avos, né? Que é aquela fase antes das oitavas. E quem passar desse jogo aí sim começa aí pegar as equipes um pouco mais fortes, teoricamente, né? Aqui a gente vai ter o Vasco jogando em casa diante de sua torcida, tentando buscar uma vitória, né? Especialmente que no primeiro jogo, jogando lá na casa do Operário, empatou em 1-1. Então agora vai tentar buscar aí essa vitória, né? E vem de uma vitória importante na última rodada aí do Brasileirão, né, no seu último jogo, vencendo o Fortaleza por 3-0, né, Fortaleza com uma boa equipe, e o Vasco foi lá, meteu 3-0, Verratti aí sempre deixando seus gols, né, se eu não me engano fez 2 aí nesse confronto, e o Operário por sua vez também vem de uma vitória aí na Série B, né, do Brasileirão, por 3-0, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e vem de uma sequência boa de 3 vitórias seguidas, então a gente tem que ficar esperto aí nesse jogo, né. A princípio eu acredito que o Vasco jogando em casa, né, não sei se o jogo vai ser em São Januário, se a equipe vai jogar em outro lugar, mas se for em São Januário, na minha opinião, é até melhor pro Vasco, né, que é o caldeirão deles, e acredito que tem grande oportunidade aí de vencer esse jogo, se jogar o que jogou no último jogo contra o Fortaleza, né. Lembrando que o Diniz aí começou agora e já tá tentando aí colocar o seu estilo de jogo aí para a equipe do Vasco aí tentar subir na tabela do Brasileirão e quem sabe aí se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. A primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Vasco, 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui da Copa do Brasil, galera, a gente vai ter aqui Atlético Paranaense jogando em casa contra o Brusque, 7h30 da noite esse jogo, né, jogo válido aí pelo 16avos também. O primeiro jogo, o Brusque em casa acabou ficando no 0-0, né, então agora o Atlético Paranaense tem essa vantagem aí de apenas vencer, qualquer vitória simples para se classificar para a próxima fase, porém a equipe não vai viver um bom momento, né, 2 empates e 3 derrotas nesses últimos 5 jogos, né, especialmente aí na Série B, né, a Série B a equipe tá lá embaixo, então tem que
que melhorar bastante esse desempenho se deseja voltar para a Série A do Brasileirão, né? Infelizmente o Atlético Paranaense está num momento complicado. Já o Brusque, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Tá numa sequência até melhor, porém é uma equipe da Série C, né? Da terceira divisão, mas a gente sabe aí que tudo é questão de momento, né? O confronto direto só tem esse jogo, né? Da Copa do Brasil, esse jogo de ida onde ficou 0-0, e agora vamos ver aí se o Atlético Paranaense consegue reverter essa situação aí e demonstrar uma melhora também no seu futebol, né? Que não tem jogado bem. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? A maioria dos jogos aí do Atlético Paranaense tem batido 2 gols ou mais, então acredito que diferente do primeiro jogo, esse daqui vai bater 2 gols, então mais de 1 gol e meio nossa primeira opção. E a segunda opção, casa vence, né? Atlético Paranaense para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Atlético Paranaense. Agora vamos aqui para o torneio aqui da Argentina, né? A gente vai ter aqui quarta de final, jogo entre River Plate e Platense, jogo onde eu vejo favoritismo aí do River Plate, né? Que vem de um momento sensacional, né? São 5 vitórias seguidas nesses últimos 5 jogos, inclusive 2 desses jogos pela Libertadores, né? Fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, e na última rodada aí, né? No seu último jogo venceu por 6-2 o Independente Del Valle, uma goleada, né? E tá aí classificado já, né? Para a próxima fase aí da Libertadores. Já o time do Platense, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, também vai vivendo um momento interessante, especialmente que no último jogo aí pelo campeonato, pelo torneio, né, venceu o Racing fora de casa por 1-0, né, e no confronto direto a gente vê 3 vitórias do River Plate e 2 empates nesses últimos 5 jogos, né. Aqui a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né, River Plate para vencer, e a segunda opção casa mais de 1 gol e meio, né, acredito que o River Plate vai marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o River Plate. Agora vamos para mais 2 jogos aqui da Copa do Brasil, né, para a gente encerrar aqui os nossos palpites, né, e a gente vai ter aqui Grêmio contra CSA. Jogo 9h30 da noite, né? Primeiro jogo CSA venceu por 3-2, né? Então tem aí a vantagem do empate a seu favor aí para classificação, né? E o Grêmio não tem outra alternativa a não ser sair pro jogo, né? Vai ter que buscar aí pelo menos uma diferença aí de 2 gols para se classificar direto ou uma vitória simples aí para levar para os pênaltis, né? Os últimos 5 jogos do Grêmio são 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, né? Não vai vivendo um momento legal, empatando muito. Na última rodada aí do Brasileirão perdeu pro São Paulo, né? E na Sul-Americana tá vivendo aí um momento complicado, né? Na Sul-Americana, deixa eu dar uma olhada aqui que eu não me recordo, galera. Mas deixa eu dar uma olhada aqui só rapidinho, só pra gente ver a situação do Grêmio na Sul-Americana, né? Sul-Americana vai se classificar em... Pode se classificar em primeiro, né? Se vencer o último jogo aí contra o Sportivo Luquenho e o Godoy Cruz perder pro time do Grau, né? Assim, não tá a situação tão difícil, pelo menos a segunda posição já é garantida, né? Pelo menos isso. Não tem, já tá os 2 aqui classificados, só resta saber quem vai se classificar em primeiro ou em segundo, né? Mas é aquilo, né? O Grêmio não tem jogado bem, né? A gente vai ver aí, deixa eu voltar aqui mais uma vez. Pronto. A gente vai ver aí que no último jogo pelo Brasileirão acabou perdendo, né? A situação do Grêmio aí no Brasileirão não é tão boa. Já o CSA, que é uma equipe da terceira divisão, tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tá numa sequência melhor do que o Grêmio, né? E no confronto direto a gente vê um equilíbrio, né? 2 vitórias do Grêmio, 1 vitória do CSA e 2 empates nesses últimos 5 jogos. Então aqui, galera, acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols pra gente evitar qualquer problema, né? A primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de meio gol no primeiro tempo. E a segunda opção a gente pega aqui casa menos um handicap asiático, né? Para o Grêmio vencer por 2 gols de diferença ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui 2-0 casa, 2-0 Grêmio. Agora nosso último jogo aqui, mais um jogo da Copa do Brasil, a gente vai ter aqui Náutico e São Paulo, 9h30 da noite esse jogo, né? Primeiro jogo São Paulo venceu por uma vitóriazinha bem simples de 2-1, né? Diferença apenas de 1 gol, e agora tem um empate a seu favor fora de casa, né? Só que é aquilo, né? O Náutico vai estar aí jogando diante de sua torcida, que promete aí apoiar o time até o último minuto, e vamos ver aí se rola uma surpresa nesse jogo, né? Eu particularmente aí não sei se o São Paulo vai passar tão fácil assim não, tá? Possivelmente pode até ir pros pênaltis, quem sabe, né? Mas é aquilo, né? São Paulo tem uma equipe melhor e tudo mais. Na Libertadores a equipe tá bem, né?
Então acredito que agora, como tem esse jogo importante aí contra o Náutico pela Copa do Brasil, a equipe deve ir com força total, né? O confronto direto aí nos últimos 5 jogos, São Paulo venceu 4 vezes e o Náutico venceu uma, né? Nesses últimos 5 jogos, porém a maioria dos jogos aí, tudo de 2013 para baixo, né? Então só de estatística mesmo para vocês, tá? Primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 São Paulo, mas acredito que vai terminar empatado aí, um empatezinho com gols nesse jogo. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nessa rodada, tá? E agora eu vou deixar para vocês o primeiro e único bilhete da rodada, e o nosso bilhete ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete para essa rodada, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, o Al-Qadisiyah contra o Al-Orubá, a gente pegou vitória simples do Al-Qadisiyah. Aí o segundo jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, jogo entre Crystal Palace e Wolverhampton, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Copa do Brasil, jogo entre Vasco da Gama e Operário, a gente pegou aqui Vasco para se classificar, tá, galera? Lembrando que o primeiro jogo foi empate de 1-1, então aqui o Vasco vencendo ou empatando e vencendo os pênaltis e tudo mais, o que importa é o Vasco conseguir a classificação, não importa qual método que seja, tá? Então aqui a gente pegou a classificação do Vasco. Se você quiser pegar uma vitória simples do Vasco também é interessante, mas eu acredito aí que a classificação é mais segura, né? Que a gente tem a opção aí do Vasco vencer no tempo normal ou até mesmo vencer nos pênaltis, né? Então a gente tem 2 chances aí para conseguir esse green. Aí no final a gente teve uma odd aqui de 2,2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$202,92. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante seu comentário, tá? E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!